E aí, pessoal, beleza? Então, vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre a minha última semana de estágio. E também eu vou encerrar falando como que foi realmente toda a minha experiência, o que que eu achei de verdade sobre tudo isso aqui que eu consegui vivenciar com essas experiências aí na unidade. Também vou falar aqui o que eu achei da unidade, vou dar a minha opinião mesmo, sinceramente, aqui sobre o que que eu achei desse estágio. Inclusive também comentar, eu vou até nesse ponto, vou até fazer uma crítica aqui, claro que a crítica é construtiva em relação ao período, ao tempo de estágio, tá? Em relação à universidade, tá certo? E aí pode até que na universidade que você está seja diferente, aí pode deixar nos comentários se for isso, certo? Então tá, pessoal, sem enrolar, você pode se ajeitar aí na sua cadeirinha, pode fazer as suas anotações se você quiser, mas não esquece do lanchinho saudável, tá bom? Então, lanchinho saudável que é o mais importante, certo? Então é isso aí e não esquece, vem comigo! Então, pessoal, é isso aí. Vamos começar aqui nosso vídeo para a gente falar bastante coisa sobre o estágio. Então, eu quero começar falando para vocês que essa última semana de estágio foi muito legal, foi muito boa mesmo, porque eu fiz duas atividades que eu ainda não tinha realizado. Uma delas é um procedimento mais simples, até, que é uma administração de medicação intramuscular no glúteo, certo? Então, não é difícil realmente, não é um procedimento complicado, claro, precisa da técnica, e aqui vai uma ressalva que não é muito costume, ou talvez não faz parte de toda a grade curricular, um procedimento que é simples até, porém, na minha experiência, tá, gente? Eu não tive essa prática, eu não me lembro, assim, vocês sabem que eu estudo bastante, mas realmente eu não me lembro desse momento é, de algum professor ensinar como. É uma coisa simples, tá, gente? Mas eu não vi isso. Tá? Pode ser até que de repente alguém tenha visto, mas eu não vi. Como quebrar o vidrinho da ampola. Pois é, o vidrinho da ampola para você fazer a aspiração da medicação. É uma coisa muito simples, porém precisa de uma técnicazinha. É uma técnica simples também, e só que eu não sabia, né? Então assim, eu já tinha aprendido isso, mas vendo outros enfermeiros fazendo, então eu sabia fazer, mas eu não sabia realmente a técnica e se é que essa técnica existe mesmo, se existe um passo a passo de como fazer isso. O que eu quero colocar aqui com essa parte, que muitas vezes a dificuldade até não está em relação à própria administração ou realizar o próprio procedimento, e sim nesse meio do caminho até você fazer essa realização. Então, detalhes que é o que eu quero trazer para vocês aqui, que esses detalhes, por exemplo, de quebrar a tampinha da ampola, é um detalhe que faz diferença. Por quê? Se você não souber fazer isso, você pode quebrar, você pode se machucar, você pode se perfurar, você pode fazer com que um pedacinho, um caco desse vidro caia dentro da solução, e na hora que você for aspirar, porque aquele pó de vidro pode ir para dentro da seringa. Então, existem algumas complicações aí. Então, assim, fazer esse procedimento, que talvez nem seja um procedimento exatamente, mas fazer essa quebra dessa tampinha aí, da ampola, é uma coisa interessante, que não é costume você ver, não é mesmo? Então, existe lá uma técnicazinha, e aí se vocês quiserem, inclusive, eu posso até fazer um vídeo bem curtinho depois, explicando como é que faz, porque agora eu já sei fazer. Olha aí, beleza? Tá vendo? Por isso que serve estágio, gente.
para você fazer na prática, aprender as coisas, tá certo? Então, mas foi muito interessante essa parte, tá? Tive auxílio do enfermeiro, tive auxílio do meu orientador lá na hora e correu tudo bem. Fiz a administração da medicação intramuscular. Foi realmente fazendo aquele link com a teoria, foi exatamente da mesma forma. Então, quando você estiver aprendendo as partes das administrações, saiba que realmente a intramuscular no glúteo é feita daquela forma mesmo. Você vai fazer o quadrante lá certinho, superior, do lado de fora, tudo certo, é isso aí. Não teve diferença nenhuma, então a teoria, de novo, casou com a prática aí. Como algumas coisas pode já alterar, mas essa não foi o caso. Essa faz jus à teoria, certo? Aspiração da medicação com uma seringa não. Aspiração da medicação com uma agulha um pouquinho maior para poder fazer a aspiração certinho. Depois, na hora que vai aplicar, vai fazer a aplicação mesmo com uma agulha menor, tá certo? Então, teve tudo isso, foi ótimo. Uma experiência que eu não tinha tido ainda. Também faz a anotação da medicação, vamos fazer toda a anotação direitinho lá no livro, que eu depois vou comentar aqui também sobre o livro de procedimentos, na sala de procedimentos. Essa semana, pessoal, foi uma semana bem mais tranquila, porque nós tivemos a avaliação, né, a avaliação final. Então, não foi uma semana completa, porque tivemos essa avaliação, né? E aqui vai até uma ressalva para o meu orientador. Inclusive, espero que ele veja o vídeo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você fez. Porque ele, inclusive, pessoal, vou até fazer aqui um outro parênteses, que essa semana eu assisti uma palestra mas ele é recrutador, né? Ele faz essa seleção de pessoas, ele é gerente de pessoas, né? E ele deu uma palestra muito interessante e ele colocou um termo que a gente utiliza muito, que é o feedback. A gente conhece esse termo, todo mundo conhece esse termo, feedback. Todo mundo fala esse termo nas grandes empresas, em qualquer lugar a gente ouve. Mas esse cara, eu vou até deixar depois o link aqui na descrição desse vídeo, dessa palestra que ele deu, se ainda estiver disponível, tá? Vou procurar de novo, vou deixar aqui para vocês, porque realmente foi muito interessante. E ele introduziu uma palavra que eu particularmente nunca tinha ouvido, que faz mais sentido, tá? Porque esse feedback, normalmente você está dando, a gente tem essa tradução literal de retorno, né? De dar de volta, essa devolutiva. Só que muitas vezes na comparação ela não é tão produtiva quanto essa outra palavra que ele colocou, que é o feed forward, tá? Então você vai ter o feedback, que é para trás em inglês, e você vai ter o feed forward, que é para frente. Então seria da mesma forma uma devolutiva, porém uma devolutiva motivacional, uma devolutiva estimuladora, tá? Não só focada em críticas, em pontos positivos ou negativos, não. É uma devolutiva diferenciada, tá certo? Então, essa palavra, dentro dessa palestra que ele deu, foi muito interessante. Então, vou até utilizar ela aqui, porque o orientador, ele fez um feed forward, na verdade, quando ele foi fazer a avaliação. Mas eu vou falar dela lá no final, tá? Então é só um comentário para vocês saberem que esta palavra, se você já entrar no mercado de trabalho, tiver aí no hospital ou na UBS, e você tiver aí o seu supervisor fazendo uma reunião com você, te dando esse retorno, então espere que ele te dê esse retorno de feed forward, não feedback, certo? Então, beleza. Então, continuando, então a gente não completou a semana porque teve essa avaliação, tá? E aí, só que eu também tive uma experiência muito interessante, que foi a
troca do catéter vesical de demora. Pois é, pessoal, eu também não sabia que na UBS, na Unidade Básica de Saúde, fazia isso. Tá vendo? Muito interessante, não é mesmo? Eu fiz essa troca de catéter vesical de demora, ou a sonda vesical de demora, caso você também tenha aprendido dessa forma. Procedimento muito bom, muito interessante. Fizemos na sala de procedimento, levamos o paciente que era cadeirante, tá? Então já tem uma complicação maior, aí, uma dificuldade maior para colocar ele, para movimentar o paciente, mas os colegas deram apoio, então foi um procedimento muito legal. Eu acho que é até um destaque aqui desse vídeo, tá? Essa troca de catéter vesical de demora. A gente tirou, tá? Então, eu realizei todo o procedimento, mas tive auxílio dos colegas, porque eu particularmente vejo como um procedimento difícil de ser feito sozinho, talvez com uma prática maior possa até ser feito, mas existe situações ali de extrema delicadeza, principalmente pela parte de contaminação do material estéreo, porque você vai utilizar a luva estéreo. Inclusive, essa parte de colocar a luva ou calçar a luva, né, nos termos técnicos aí, então de calçar a luva estéreo é uma coisa um pouco complicada, não é um negócio simples. A luvinha, ela vem lá toda guardadinha, dobradinha, e você vai ter que dar uma rebolada. Vai ter que dar uma rebolada ali, vai ter que se virar para poder colocar essa luva aí e não contaminar nada, porque encostou, já era, vai ter que trocar de luva. Então, assim, é um procedimento delicado por ser estéreo e por conta de você estar utilizando as luvas estéreis, né? E aí eu também vi uma outra dificuldade, que foi o punho, tá? O punho aqui, ó, do jaleco, porque ele é um pouco mais largo e não tinha aquele punho fechadinho. O meu é um punho aberto. E isso também trouxe uma dificuldade, porque na hora que eu ia abaixar as mãos para fazer algum procedimento, o jaleco ele desce e pode encostar no material estéreo. Então eu tive que puxar um pouquinho o jaleco para trás, também com o auxílio dos colegas ali, mas também teve isso. Então assim, se você tem o seu jaleco, talvez o seu jaleco tenha um punho, então fica a dica aí para você, caso o seu não tenha, você pode ir procurar alguma coisa nesse sentido, ou então pedir para apertar um pouquinho para ele não escorrer e contaminar todo o campo estéreo aí, que é um negócio complicado, você vai ter que trocar tudo. Porque todo o material que está lá dentro, você vai abrir, ele vai estar todo limpinho lá, não pode encostar em nada. Então, eu achei muito interessante ter realizado esse procedimento, porque eu realmente nunca tinha feito. E na teoria, quando a gente está ali na teoria, na faculdade, vendo esse procedimento ali, em slide ou até num vídeo mesmo, não parece ter toda essa complexidade, não parece ser um negócio tão delicado que você realmente precise de ter atenção em realizar, mas não, ele é muito delicado, precisa ter atenção. A sonda, o próprio catéter que você vai fazer a introdução, ele é muito móvel, né? Muito flexível, então qualquer coisa que você for fazer, ele vai balançar e vai contaminar, vai pegar ali do lado, vai encostar em alguma parte, e aí o risco de você levar uma contaminação para o paciente nessa hora é altíssima, então você precisa ter muita atenção nessa hora, tá? Então assim, pessoal, eu quero focar nessa parte, porque realmente o nível de infecção que você pode levar para o paciente é muito grande, então você tem que realmente tomar cuidado em realizar esse procedimento, que pode ser muitas vezes, que principalmente no hospital, eu não sei como é, porque o meu estágio foi na UBS, mas no hospital pode ser que você realize isso com mais frequência e tenha uma prática maior, e talvez até caia aí na rotina de fazer uma coisa meio desleixada. Então não faça isso.
Não faça isso. Saiba qual é o procedimento, estude o procedimento, saiba o passo a passo de como realizar. E na unidade básica também faz isso. Pode ser com menos frequência, mas acontece. E você, enfermeiro, é o responsável para fazer a passagem desse catéter. É de responsabilidade do enfermeiro, ok? Então, pessoal, foi um procedimento muito interessante, foi num paciente homem, tá? E aí, no paciente homem, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, porque você tem ali o orifício, né? O ósteo da uretra, o meato uretral, ele é muito mais visível, porque só tem um, não é mesmo? E isso é mais fácil na hora de você introduzir a sonda. Mas não vamos esquecer que isso também pode acontecer na mulher, e aí você vai ter que saber da sua querida anatomia, tá bom? Para você não introduzir essa sonda no canal vaginal, ok? Porque se você introduzir essa sonda no canal vaginal, não vai refluir urina nenhuma, beleza, pessoal? Porque na mulher nós temos dois orifícios nesse momento ali, e um é o canal vaginal e o outro é a uretra. E é na uretra que a gente vai passar essa sonda, tá certo? Então, nesse âmbito aí de introduzir o catéter, na mulher é um pouco mais difícil, porque você precisa saber anatomicamente onde está localizado a uretra, beleza? Então, no homem é mais fácil. E aí o detalhe do homem é que a sonda vai ser um pouquinho maior, porque a uretra é maior, e aí você vai fazer todo aquele procedimento que você aprendeu na sua faculdade, e eu também aprendi na minha, então não mudou absolutamente nada, você faz exatamente como é na teoria. Você pode ter complicações e adversidades dentro ali no momento em que você estiver realizando, como eu tive, mas a teoria, o passo a passo desse procedimento é exatamente o mesmo. Vamos usar a xilocaína para lubrificar e dar aquela sutil anestesiada no canal da uretra, certo? Para facilitar a passagem da sonda. Vamos utilizar também a água destilada para insuflar o cuffzinho quando ele estiver fora, para a gente fazer o teste para verificar que o cuff não tem nenhum vazamento, não está furado. Depois a gente vai fazer a aspiração, depois vamos passar o catéter e depois vamos inflar de novo, certo? Quando tiver totalmente passado o catéter lá dentro, provavelmente vai refluir um pouquinho de urina e aí você já vai saber que esse catéter já está na bexiga. E aí você vai inflar o cuffzinho novamente, vai dar aquela leve tracionada no seu catéter para que ele fique bem posicionado e possa fazer a funçãozinha dele de proteger ali a entrada do canal da uretra, tá? E deixar ele infladinho, bonitinho lá, normalmente com 20 ou 30 ml, tá certo? Depende do catéter. E o que a gente vai fazer depois disso? Vamos fazer a fixação do catéter. Não vamos esquecer também de olhar a bolsa coletora para ver se ela está fechada. Também isso é importante. Depois vamos fazer a fixação do catéter. Vamos fazer a fixação principalmente no homem, sabendo que o pênis é um órgão mais móvel do que na mulher. Então precisamos deixar uma folguinha, tá? E fazer a fixação correta, na técnica lá corretinha, para a gente poder não prejudicar o paciente, também não causar nenhuma lesão por estar tracionando, certo? Então foi feito tudo isso dessa forma, eu mesmo realizei esse procedimento, eu fiquei muito contente inclusive de realizar, porque são momentos ali que a gente fica sempre esperando em realizar, porque a gente vê tudo na teoria e às vezes não tem a oportunidade. Então eu agradeço muito aí ao orientador de ter deixado com que eu fizesse esse procedimento, porque foi muito interessante, certo? Então, pessoal,
Na semana dessa última semana de estágio, realmente de interessante, assim, de diferente, foi isso. Teve coleta de sangue, teve consultas de enfermagem, então, assim, mas essa parte eu já comentei nos outros vídeos. Então, eu foquei nesses dois que realmente foi o que destacou, principalmente a passagem da sonda aí, tá certo? Então, você que estiver estudando, que está lá no começo da sua faculdade, estude muito bem essa parte, ou você que provavelmente deve estar no meio da faculdade, aí no seu quarto, quinto semestre, porque você vai ver isso, essa sonda na teoria, e ela vai acontecer, você vai realizar isso aí, principalmente se você for no hospital, mas se você estiver na UBS, igual eu estava, pode acontecer também, tá bom? Então, estude muito, porque isso vai fazer diferença, tá certo? E aí agora, pessoal, eu quero falar de como foi um todo aí, no geral, tá? Então, assim, a minha experiência foi ótima, foi realmente uma experiência, assim, excelente de ter passado nessa UBS. O local em si é muito agradável, não tive problemas com isso, assim, com pessoas, então, pessoas muito gentis, tá? Me receberam e receberam o nosso grupo todo muito bem. Houve algumas situações ali, assim, talvez, é, normal, conflitos, que foi aquela vez que eu comentei aqui no vídeo também, do um funcionário não tá ali, não tá aqui, mas nada que envolvesse o grupo, dos estagiários, então correu tudo muito bem. O que eu acredito que tenha complicado, atrapalhado um pouco o nosso desenvolvimento, tenha sido o próprio fato da situação que estamos passando aqui, e aí várias consultas foram canceladas, menos pessoas poderiam estar se deslocando até a unidade básica, porque precisavam ficar dentro de casa, então isso deu uma leve prejudicada para a realização de outros procedimentos. Mas, assim, no geral, não atrapalhou de uma forma grave. Simplesmente poderia, se nós estivéssemos num momento um pouco mais tranquilo, poderia ter sido mais proveitoso ainda do que foi. Não é que não foi proveitoso, né? Só poderia ter sido mais ainda, certo? E eu também aqui vou falar a parte da minha crítica que eu queria deixar para vocês em relação à própria universidade. Vocês sabem que eu gosto muito da universidade, vocês sabem a universidade que eu faço, eu tenho ótimas referências ali de professor, da estrutura física, enquanto a gente poderia fazer as aulas presenciais, biblioteca, os laboratórios são bem estruturados. Porém, nesse momento do estágio, gente, eu achei que foi um pouco fraco. Vou colocar aqui para vocês, porque eu vou falar a verdade, né? Então, assim, foi um pouco fraco. Por quê? Porque a gente tem um semestre inteiro, certo? E eu fui para o meu estágio um mês, tá? Um mês. E se for contar realmente todos os dias, efetivamente, não deu um mês, certo? Então, assim, isso me deixou um pouco chateado, porque chateado nem vou dizer, mas sim decepcionado, porque esse é o momento que a gente espera. Então, assim, eu acreditei, né? Eu estava com a esperança ali de que realmente quando colocasse você para fazer o estágio fosse o semestre todo. E não é exatamente dessa forma que acontece. O que eu estou falando aqui, pessoal, é o meu ponto de vista. Pode ter 1000 justificativas para isso, 1000 explicações da universidade, dos campos de estágio, milhões de porquês que isso acontece, financeiro ou pessoal, né? Não sei. Mas na visão de aluno, de estagiário, tá certo? Não estou colocando partes burocráticas aqui. Eu com certeza existe essas partes burocráticas, mas na visão do estagiário, na minha visão aqui, na minha opinião,
isso é um pouco ruim, tá? Até um pouco não, de verdade é ruim essa parte, porque infelizmente você tem um período curtíssimo e que ainda tá para dar uma piorada, tem a situação de ficar em casa, de não poder sair. Então, o que acontece? Menos pessoas ainda vão aos serviços de saúde e aí menos você consegue realizar as atividades. No meu ponto de vista, a minha opinião humilde, sincera aqui é que essa parte poderia ser muito melhor, assim, poderia ser um negócio bem mais elaborado e o estágio fosse um pouco mais longo, tá certo? A gente tem algumas matérias online, temos também o raciocínio clínico, sem problema nenhum, vamos ter que fazer essa parte, não estou considerando esse momento. Mas eu vou ter um outro estágio mais para frente, em maio, se eu não me engano, e aí encerrou já. Então, assim, dentre o semestre todo, o que aconteceu foi que a gente vai, você estagiário, né, eu estagiário, a gente vai fazer, talvez, contando tudo, uns 2 meses de estágio. Tá? Então, assim, um semestre, pessoal. Um semestre para você fazer no máximo, e olha que eu estou sendo bonzinho, tá? Então, no máximo, 2 meses. Eu acho que é muito, tá? Eu acho que é exagero, tá? Porque eu não vou fazer as contas aqui assim, certinho dos dias, mas é isso. Então, assim, nesse momento, é uma crítica construtiva, tá? Porque não é uma reclamação, não estou querendo falar mal, tá? Não é isso. Mas sim colocar que se você não estudar, tá? Você que está indo aí para o seu, não sei, independente do estado, do período, do semestre que você estiver indo, ou se você vai começar o seu estágio no semestre que vem, se você não estudar, não estiver preparado com a sua base teórica, você vai ter grandes dificuldades, porque o seu estágio, se você estiver na mesma universidade que eu, será curto. E se você não tiver aquela proatividade de ir atrás, você vai aproveitar o mínimo que você pode, certo? Então eu quero deixar aqui um aviso para os estagiários, os estudantes, que estude, pelo menos consiga toda a base teórica possível para você, na hora que tiver uma oportunidade, você aproveitar essa oportunidade e agarrar ela e tentar sugar tudo que você puder desses pouquíssimos dias de estágio, tá certo? Então, isso daqui é até assim, um desabafo, tá certo? Sobre esse momento, que apesar de ter sido extremamente gratificante, o estágio ter sido muito bom, dentro de todas as possibilidades, o ambiente, as pessoas, mas o período que você pode ficar é muito curto mesmo, tá certo? E isso prejudica demais, principalmente aqueles alunos que estão na mesma situação que eu, que não fizeram auxiliar de enfermagem, não fizeram técnico de enfermagem e foram direto para a graduação. Então, assim, a experiência que tem de prática de trabalho é zero. E aí, esse é o momento que você tem. E você está num grupo de 7, 8 pessoas. Você tem que dividir as funções. Então, imagina que você vai fazer tudo isso, dividir com os seus colegas, dividir com o grupo. Tem um momento dessa situação de ter que ficar em casa. Ou seja, seu aproveitamento é mínimo. Principalmente se você ainda não tiver estudado muito e ter essa base teórica para você, na hora que surgir um procedimento, você tomar a frente e falar, não, eu vou fazer porque eu sei.
Eu sei a teoria, agora eu vou aprender aqui. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar um recado aqui também sobre aquela avaliação que eu falei. A avaliação foi muito interessante porque o professor, o orientador, ele foi muito profissional, ele chamou cada aluno individualmente, separado do grupo, conversou, colocou pontos fortes, pontos fracos, coisas que poderiam ser melhoradas, coisas que estavam já boa e que a gente sempre tem que melhorar mais. Teve então aquele feed forward que eu estava comentando, muito bom. Espero que cada orientador aí do seu estágio tenha feito a mesma coisa, porque no meu caso foi, inclusive eu quero deixar aqui de novo o meu agradecimento ao meu orientador, porque foi realmente muito bom ter feito esse momento de estágio com ele, certo? Então, essa avaliação tem um documento lá que ele vai avaliar você nos pontos, ele vai comentar sobre cada ponto e depois distribuir essa nota e para você chegar lá no seu 10 ou na nota que for adequado para você. Mas é um documento até que muito bem elaborado e se tratando do orientador, no meu caso ali, foi feito de uma forma excelente, certo? E eu agradeço porque com essa informação, com esse feed forward que eu recebi, eu posso trabalhar em cima dele e melhorar mais ainda para realmente chegar no meu momento ali de formado e de a hora que eu for trabalhar mesmo e eu ter essa carga aí, essa bagagem de experiência, de estágio e poder agregar tudo isso no meu momento profissional mesmo, na hora de colocar tudo isso em prática. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, pode deixar um joinha se você gostou. Divulga, compartilha, se inscreve no canal. Pode me procurar nas redes sociais caso você tenha alguma dúvida. Pode deixar comentários também. E a partir de agora a gente vai começar a fazer vídeos sobre o raciocínio clínico, porque infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, esse meu primeiro momento de estágio se encerra aqui. E eu aproveito para encerrar o vídeo também. Então, até a próxima. Fui!